Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bora Tratar. Eu sou o professor Diógenes e venho trazer novidades, grandes aulas, assuntos variados com relação à fisioterapia, ao corpo e à nossa saúde. Vamos lá? Então, nessa primeira aula, o que iremos aprender? O que é mais importante você saber numa primeira aula de anatomia humana? São muitas coisas importantes para você ver e aprender sobre anatomia humana, inclusive numa primeira aula. Porém, eu listei as que eu considero mais relevantes. Primeiramente, a anatomia ela é dividida em dois grandes grupos para que a gente possa estudar o conteúdo. A primeira parte da anatomia, ela pode ser dividida em microscópica. A anatomia microscópica significa que ela precisa de um instrumento, no caso um microscópio, para você poder visualizar as suas estruturas. Porque essas estruturas elas estão numa escala microscópica, não podendo ser observadas a olho nu, de tão pequenas que são. Então, nós temos como exemplos, né, de conteúdo de anatomia microscópica a citologia, que é o estudo das células. Nós temos a histologia, que são os estudos aí dos tecidos. E nós temos também a embriologia, que estuda o desenvolvimento humano. A outra parte da anatomia, ela é classificada como anatomia macroscópica, onde você consegue observar as estruturas a olho nu. Como exemplo da anatomia macroscópica, nós temos os nossos órgãos e também os nossos sistemas. Com relação à divisão do corpo, o nosso corpo ele pode ser dividido entre cabeça, pescoço, o tronco corresponde tórax e abdômen, e os membros superiores e inferiores. E nós temos muitas pessoas chamando erroneamente de braço e pernas. Porém, braço é entre ombro e cotovelo. Isso é braço. Antebraço é entre cotovelo e punho. E depois nós temos as mãos. Lá no membro inferior, não é tudo perna. Do quadril ao joelho é coxa. Do joelho ao tornozelo, sim, é a perna. E depois os pés. Então, temos aqui uma imagem aqui do lado, né, em que a gente pode aí observar a classificação, a divisão do corpo, né, como que ela é feita. E também é possível ter subdivisões. Então, por exemplo, a cabeça ela tem outras regiões que a gente vai também poder chamar, né? Quando eu quero localizar uma estrutura. Então, por exemplo, eu tenho a região mentual do mento. O mento é o queixo, né? Eu tenho a região orbital, que são ali as órbitas onde ficam os nossos olhos, né? Eu tenho a região temporal, que é onde ficam os nossos ouvidos. Então, tem regiões que vai de acordo com o nome do osso também, que é o caso do temporal, que é o caso aqui da região frontal, né, do osso frontal. O pescoço é chamado de cervical. Nós também chamamos, né, a região ali de cintura escapular, que é entre clavícula, a escápula, né? Nós temos a cintura pélvica, que é ali entre o osso ilíaco com o sacro. Então, as regiões elas vão tendo outras divisões que vão nos ajudar no estudo. Como outro exemplo aí de divisão do corpo, nós temos
a divisão do abdômen, da região abdominal, como mostra a imagem aqui do lado. Então, nós vamos ter aí, como exemplo, 9 regiões no abdômen. Essas regiões, cada uma vai ter o seu nome especificamente. Na primeira região, ela pode ser chamada de hipocôndrio direito. Hipocôndrio direito, ao lado, nós vamos ter a região do epigástrio, no número 2. O número 3 ali é a região do hipocôndrio esquerdo. Por que que é direito no 1 e esquerdo no 3? Porque é sempre de acordo com o lado do paciente, o lado da estrutura da peça anatômica, e não o lado que estamos vendo. No número 4, é flanco direito ou lateral direita. No número 5, é a região umbilical ou mesogástrio. No número 6, flanco esquerdo ou lateral esquerda. No número 7, pode ser fossa ilíaca direita ou inguinal direita. No número 8, hipogástrio. E no número 9, fossa ilíaca esquerda ou inguinal esquerda. Dando sequência, é fundamental você aprender o que é posição anatômica. Então, conforme mostra a imagem aqui do lado, a posição anatômica, ela é uma posição em que você está olhando à frente, na linha do horizonte, com os membros superiores ao lado do tronco, palma da mão voltada para frente, membros inferiores justapostos, com os pés unidos também apontando para frente. Esta é a posição anatômica. E por que que ela é importante ser aprendida? Porque a partir dela terá outras regiões nomeadas, onde você irá poder se localizar em que vista estará estudando aquela estrutura, em que posição estará estudando aquela estrutura. Então, quando a gente fala em vista, é assim, vista anterior, quer dizer que eu estou estudando aquela estrutura numa posição anterior, eu estou vendo ela de frente, né? Vista posterior, você está estudando aquela estrutura numa posição posterior, na parte do dorso, nas costas da estrutura. Então, isso é importante para termos de localização, a posição anatômica. Então, a partir da posição anatômica, você tem a linha mediana. A linha mediana, ela divide o corpo exatamente ao meio, ela separa o nosso corpo bem ao meio. Essa linha mediana é importante para ser um ponto de referência. Por quê? Porque estruturas próximas à linha mediana, elas são estruturas mais mediais. Estruturas que estão mais afastadas da linha mediana, elas são estruturas laterais. Também podemos chamar as mediais de internas e as estruturas laterais de externas. Outra nomenclatura que você irá estudar é o que são estruturas superiores, estão mais voltadas para cima do corpo, e estruturas inferiores para baixo do corpo. Um outro exemplo, estruturas que são mais superficiais e estruturas que são mais profundas. Um outro exemplo são estruturas que são mais proximais e estruturas que são mais distais. Além de eu ter proximal, quer dizer que é mais próxima ao eixo, ao centro do corpo, distal está mais distante, ali é o segmento do centro do corpo. Entre um proximal e distal, eu tenho uma estrutura média ou médio. Um exemplo são aqui nas falanges. Eu tenho a falange proximal, a falange distal e eu tenho aqui a falange média, que está entre o proximal e o distal. E quando eu penso em estrutura medial e lateral, entre o medial e lateral eu tenho
também uma região que é chamada de região intermédia, ou região intermédio, depende da estrutura. Por exemplo, eu tenho vasto. Vasto lateral é um dos músculos do quadríceps, está mais para a parte, região de fora, lateral. O vasto medial, para o lado mais interno, de dentro. E entre os dois vastos, o lateral e o medial, eu tenho o vasto intermédio. Próximo assunto que é importante, que é fundamental você saber, são os planos anatômicos. E muita gente se confunde com plano anatômico. Ó, vou colocar aqui uma imagenzinha para você visualizar o que é um plano anatômico. Quem que entende isso aí? Então, plano anatômico, as imagens deles são sempre meio que com um boneco desenhado e tem um vidro, né, atravessando ali de um lado para o outro. Aquilo ali é como se fosse uma lâmina mostrando a divisão que aquele plano vai estar fazendo num corpo humano, numa peça anatômica, enfim. Então, o primeiro plano, vamos lá, plano coronal, também é chamado de plano frontal. Mas o plano coronal, ele pode você visualizar a peça de frente e de trás. Ou seja, o plano coronal ele atravessa, né, ali a estrutura, o corpo, de um lado para o outro, dividindo o corpo em anterior e posterior. Então, pensa, o plano coronal ele vem de um lado para o outro, divide o corpo para frente e para trás. É importante você saber, porque é a partir dela que você vai entender o que estará vendo num plano coronal. Então, as estruturas serão vistas num plano coronal de frente, porque esse plano divide o corpo em anterior e posterior. Então, você está vendo as estruturas de frente e a parte posterior das estruturas também é num plano coronal. Cabelo na boca. Cabelo na boca. Aqui. Plano sagital é aquele plano em que divide o corpo ao meio, dividindo em lado direito e esquerda, mas bem na metade, ao meio. O plano sagital, na verdade, não é bem na metade, né? Porque a metade é a linha mediana. Então, o plano sagital ele está paralelamente à linha mediana. E eu vou estudar essas estruturas num plano sagital de perfil. Então, como ele divide o corpo assim em duas metades, né, direita e esquerda, é como se eu estudasse de perfil. Por isso que a imagem está de lado ali, num plano sagital. E você vai estudar o lado de fora e o lado de dentro, né? Na verdade, todos os planos você pode estudar a parte posterior de fora, né, externa, ou a parte interna, a parte de dentro, tá? Então, o plano sagital sempre é você estudar uma estrutura de lado, de perfil. Pode ser o lado externo dessa estrutura ou o lado de dentro, medial e interno dessa estrutura, como a gente pode ver aqui nos exemplos, né? O próximo plano anatômico e último, são 3, né? Seria o plano transverso. O plano transverso, ele está ali separando, dividindo o corpo, a estrutura, em superior e inferior. Ele está na linha do horizonte, esse plano, é um plano horizontal, transversal. Por isso que as estruturas que você vai estudar nele vão ser vistas, né, em superior. Então, vista superior é quando a gente olha de cima a estrutura, ou vista inferior, quando a gente está olhando por debaixo a estrutura. Tudo isso é num plano transverso. Gente, e por último, e não menos importante, o que eu considero fundamental você aprender também numa primeira aula de anatomia são os eixos anatômicos. Por quê? Porque você vai lidar com isso o tempo todo, principalmente pensando em movimentos. Aqui eu trouxe uma imagem de eixo anatômico, o que você precisa ali visualizar, né? Quando a gente fala em eixo, e não é para confundir com plano anatômico, que é o que dá muita confusão, né? O pessoal realmente não consegue separar ali o que é um plano anatômico e o que é um eixo anatômico. São diferentes, às vezes eles possuem um nome igual. Então, por exemplo, tem o plano sagital e tem o eixo sagital, mas não é a mesma coisa.
Então vamos lá. Vou dar o nome, quem quiser aí anota, né? Copia, escreve. Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, enxergue a imagem, visualize ela com atenção e tente entender o que eu estou falando com o que você está escrevendo também. Eixo sagital, ele pode ser chamado de eixo antero-posterior. Então, o eixo sagital, ele é chamado de eixo antero-posterior. O que ele tem de igual com o plano sagital? Aquela posição daquele vidro, né, daquela lâmina do desenho do plano sagital, isso é o que tem de igual, por isso que é chamado, porque o eixo sagital é na mesma posição de um plano sagital, é aquela lâmina, aquele vidro que atravessa de frente para trás, por isso que é o eixo também sagital, é chamado de eixo antero-posterior, ele atravessa da frente para a parte de trás, tá? Fazendo o quê? Por que é importante você saber, né, de eixo? Falei que tem relação com o movimento. E todo eixo, para o movimento ocorrer, o local que vai se formar o eixo sempre é uma articulação. O eixo às vezes é chamado de fulcro também, né? Fulcro. E o fulcro, o eixo, é uma articulação. Então, a gente tem eixo no ombro, no cotovelo, no punho, nas falanges, nos tornozelos, na coluna vertebral, em toda parte do corpo que tem uma articulação que há movimento, nós vamos ter eixo. Porém, existem situações de articulações que não têm eixo, que a gente chama de não axiais. Ok? Bom, o exemplo, então, do eixo sagital ou antero-posterior, então ele atravessa, né, como está na imagem, ele tem uma setinha atravessando de frente para trás o corpo. Os movimentos ocorrerão num sentido perpendicular ao eixo. Então, se o eixo está vindo de frente para trás, antero-posterior, sagital, né, você tem os movimentos sendo realizados que nem um pêndulo, perpendicular, 90 graus em torno desse eixo. Esse eixo só poderá ocorrer movimentos de abdução, adução. Então, abdução do ombro ou adução do ombro, abdução do quadril, adução do quadril. Continuando, o tornozelo tem movimentos que não são chamados de abdução, mas é nesse plano antero-posterior, que é o movimento de inversão e o movimento de eversão. Ok? Nós também temos o movimento das mãos, né? De desvio unar e desvio radial, ali no punho. Também num plano sagital ou num plano antero-posterior. Ok? No caso da mandíbula, você vai ter movimentos de lateralização ou excursão lateral, também é chamado, né? Esse movimento de projetar a mandíbula para um lado, para o outro, para o outro, ok? Então, os movimentos também de supinação e pronação do cotovelo, ali do antebraço. Se o cotovelo estiver fletido a 90 graus, eles ocorrerão também no eixo sagital antero-posterior. Bom, o próximo eixo é o eixo transversal. Então, lembram, transversal tem a mesma nomenclatura do plano, né? Transversal, transverso, é na linha do horizonte. Ou látero-lateral. Esse plano, então, ele atravessa de um lado para o outro. Perpendicularmente a esse plano, só poderá ocorrer movimentos sendo realizados na direção antero-posterior. Porque se o eixo atravessa de um lado para o outro, da direita para a esquerda, enfim, vice-versa, os movimentos só podem ocorrer perpendicular para frente e para trás. E movimento para frente e para trás são flexão, extensão. Então, os principais movimentos que vão ocorrer são de flexão e extensão. Não somente eles, lá no tornozelo existe a flexão dorsal ou dorsiflexão e a flexão plantar ou plantiflexão também ocorrerá nesse eixo. No caso da boca, são os movimentos de abrir
e fechar a boca. Ok? Bom, próximo eixo é o eixo. O próximo eixo é o eixo longitudinal, também chamado de eixo crânio-caudal. Nesse eixo são os movimentos que restaram, que nada mais é do que as rotações. Então, todos os movimentos de rotação do crânio, da cabeça, né, da cervical, enfim, da coluna, de ombro, né, as rotações do ombro, rotações de quadril, vão ocorrer no eixo longitudinal. Fechou? É isso, galera. É isso. Mas não acabou. Ainda tem mais uma partezinha. A última. Então, o último assunto que eu considero ali importante, uma primeira aula, lógico, uma aula básica, né, de anatomia, é com relação às cavidades do corpo. Então é importante você saber que o nosso corpo ele apresenta cavidades. E as cavidades, elas também possuem divisões maiores e subdivisões, né? Então, as duas principais divisões aí das cavidades a gente chama de cavidade dorsal, que você vai ter a cavidade craniana dentro da cavidade dorsal. Então, aqui dentro, né, do crânio, da calota craniana, a gente tem a cavidade craniana. Obviamente, ali dentro vai ficar o nosso sistema nervoso central, principalmente. Não todo ele, né, porque não se esqueçam que o sistema nervoso central, além das estruturas do encéfalo, né, nós temos a medula espinal. E temos ali o canal vertebral. Aí sim, então a cavidade craniana com o canal vertebral, que fazem parte ali e formam a cavidade dorsal, são as cavidades onde vai conter o nosso sistema nervoso central. Dando sequência, nós temos ali a cavidade ventral, que ela é formada pela cavidade torácica, onde terão os nossos órgãos torácicos, mas principalmente os pulmões e o coração. Temos a cavidade que a gente chama abdominopélvica, que ela também é dividida em cavidade abdominal e cavidade pélvica. Cavidade abdominal, temos os órgãos abdominais, como, por exemplo, o fígado, o estômago, o pâncreas, o baço, o intestino delgado, intestino grosso, enfim, né? Toda essa galera aí. E a cavidade pélvica são, bom, no caso da cavidade abdominal, não esqueça também dos rins, né? Mas eu não queria ficar falando todos, mas já, né, já que foi dito tudo, falamos tudo. Nós temos também na cavidade pélvica os órgãos pélvicos, como por exemplo bexiga, como por exemplo os nossos órgãos também ali sexuais. Fechou, galera? É isso. Espero que tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, ficaram até aqui, por favor, curtam, compartilhem com quem deve também assistir esse conteúdo, isso me ajuda muito. E até o próximo encontro. Não se esqueçam, bora tratar!